Olá, meus queridos amigos e amigas. Volte de muita paz e um bom ano novo para todos nós. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e ilumine, para que esse nosso novo ano seja repleto de alegria, de esperança, de saúde, de harmonia em todos os seus lares. Aqui novamente estamos retornando, começando o ano novo com nossos episódios, dando continuidade na série O Espiritismo à Luz da Razão. Esse Espiritismo que traz para nós o clareamento das ideias, o esclarecimento daquelas coisas que nós não compreendemos durante toda a nossa vida. E como eu fiz no episódio de número 20, falando sobre a morte, quem és tu, vamos dar sequência nesse nosso novo episódio. Não seria uma sequência, mas também falando sobre a morte, com o tema do outro lado da morte. Praticamente vamos falar mais o que ocorre depois da morte. Mas, para tanto, vamos informar que o nosso episódio hoje, de número 23, graças a Deus, estamos caminhando aos poucos, levando a nossa mensagem de esclarecimento, de orientações, de apoio, e agradecendo também o pessoal que nos assiste, que apoiam, dá o seu like. É muito importante, meus amigos, que vocês, quando já começarem a assistir os meus vídeos, essa série que nós estamos fazendo, já vocês coloquem lá um sinalzinho positivo, aperte ali, para que então aumente as visualizações, para que dê então uma audiência, para que o programa, o canal, esse canal, o Espiritismo à Luz da Razão, ele gera então um canal bom, um canal que deve continuar trazendo para todos vocês esse esclarecimento de uma forma simples, de uma forma bem fácil, que possamos compreender sobre temas que é importante para nós entendermos. Então, o tema de hoje, o nosso do outro lado da morte. Mas, para tanto, gostaria de contar uma pequena historinha contada pelo nosso inesquecível médium, não sei se era médium, mas um grande espírita, Richard Simonetti, já falecido Richard Simonetti, no seu livro O que é a Morte. Ele dava uma pequena historinha que existia um orientador espiritual de uma região muito religioso, né? Um oriental. Ele vivia com sua esposa, com seus 2 filhos. Vivia numa região isolada. Num tempo, esse orientador, esse divulgador da Boa Nova de Jesus, precisou isentar da região para um campo bem distante onde ele estava. Então, nesse período que ele esteve fora, aconteceu então uma tragédia dentro do seu lar. Seus 2 filhos, que ele muito amava, sofreram um acidente e os 2 então faleceram desse acidente. E a esposa então, inconformada, mas compreendida pelo ensinamento do Cristo, do entendimento do que realmente significa a morte, depois de passar da grande emoção, ela então aceitou essas 2 perdas. O que ela mais se afligia então, quando seu marido retornasse, de que maneira então ela poderia informá-lo da morte dos seus filhos. Para tanto, então, ela entrou em oração constante, pedindo a Deus que sugerisse uma inspiração para que ela pudesse falar quando o marido chegasse em casa a respeito dessa tragédia. E daí então, chegado o seu marido, depois do tempo, todo cansado, todo alegre por estar de retorno ao lar, abraça a esposa e já pergunta: cadê os 2 filhos? E a esposa então falou: eles estão por aí, logo eles vão estar conosco. Vamos para casa, meu amor, vamos tomar um banho, vamos tomar uma sopa e a gente conversa. Daí então ele foi
tomou seu banho, já jantando com a esposa, já perguntam, mas o que aconteceu com nossos filhos? Não apareceu até agora? Daí ela, então, aflita, nesse momento, ela pega e fala, meu bem, antes de falar dele, que eu estou com um problema muito grave para lhe contar, gostaria que você pudesse resolver junto comigo. Daí ele fala, mas o que aconteceu? Acontece na sua ausência, o nosso vizinho muito querido aí pediu para que guardasse dentro do nosso lar duas preciosas joias maravilhosas. Daí ele falou, mas o que tem até aí? Acontece que eu nunca vi duas maravilhosas joias em toda a minha vida e eu me apaixonei pelas joias. E agora então que preciso devolver, eu não consigo. Eu não estou querendo devolver essa joia porque eu me agarrei e me apeguei tanto a essas duas preciosas joias que eu não tenho como devolver essa joia. Então o orientador, o marido totalmente falou, mas como não? As joias não nos pertencem. Se ele deixou nas suas mãos para que você cuidasse, mas você tem que devolver, porque não temos dados aqui. Todas as coisas não nos pertencem. Então, vamos junto, hoje mesmo queremos devolver essas joias que você está se agarrado. Daí ela, então, depois de contar essa história, ela fala, bem, meu amor, na verdade não são joias, são nossos filhos. Daí ela conta, então, um acidente que aconteceu com os filhos, que os dois vieram a falecer, e ele, então, o abalo dele não foi tão grande assim, porque, então, através da historinha que ela conta das joias, ele ficou mais acentuado, porque ele tinha problemas de coração, não poderia sofrer uma emoção muito forte. Então, por isso, ela contou essa história. Então, praticamente, ele aceitou e ela, então, falou, realmente, o que Deus nos traz não nos pertence. Então, devemos devolver o seu legítimo dono. Muito bem, meus amigos. Então, essa pequena historinha que foi contada pelo Richard Simonetti no seu livro Quem Tem Medo da Morte, vem nos trazer justamente, mostrar para nós que nós não temos nada na nossa vida, né? E quando ocorre a morte, o nosso desfalecimento do nosso corpo físico, é natural que o nosso espírito, então, siga a sua trajetória, ok? Então, isso para trazer uma ilustração de que realmente é a morte. E falando também, por exemplo, da cremação. O que é uma cremação? Quando o nosso ente querido, alguém morre, tem muita gente que está preferindo que seja, então, cremado, né? Entra dentro daquela fornalha, então, queima todo o corpo, vira pó, e aí a pessoa pega o pó, joga no seu quintal, joga no mar, no rio. Aí a pergunta se realmente, quando a pessoa morre, se a espiritualidade aconselha a cremação ou o enterro naturalmente dentro do cemitério. E aí o Espírito, então, nos orienta que o bom seria esperar por 3 dias depois que a pessoa morre, né? Morre, espere 72 horas para que o corpo seja cremado. Isso porque, às vezes, pode acontecer que o espírito ainda esteja dentro do corpo, ainda não tenha desprendido ainda do corpo, então, num período inferior a 3 dias, 72 horas, esse espírito poderá sofrer com a queima do seu corpo. Então, não que ele se queimará, mas ele entrará em desespero, porque sabendo que o seu corpo está sendo queimado, virado pó, então ele pode se atormentar e isso não seja bom. Então o Espírito recomenda que seja colocado um prazo, no mínimo de 3 dias, para que o corpo, então, seja feita a cremação. Fora isso, não há problema nenhum. Mas, dependendo das pessoas, como foi da vida, pode ser naturalmente feita a cremação, porque quando a pessoa é boa, quando a pessoa já tem o entendimento da vida espiritual, na sua partida, imediatamente já não fica mais o corpo, ele já é levado, então, para outros lugares, tá ok? Então a cremação tem esse porém, que é uma orientação para aqueles que às vezes têm dúvida se é possível, se é bom cremar ou não. Então tem isso aí, fica a critério de cada um. Quando também a eutanásia, muito falado, que quando o nosso ente querido às vezes está no UTI, está sofrendo,
ele está na cama, sofrendo há muito tempo, e não há mais recurso médico, recurso da vida, para que ele retorne a vida. Então, ele está, às vezes, em sofrimento, em dores. Aí a pergunta é, será possível que a eutanásia seria, então, uma solução para o doente? Então, segundo também os espíritos que vêm nos instruir, fala que a eutanásia, como o aborto, o suicídio, são crimes hediondos perante as leis da natureza. Por que são crimes? Porque Deus sabe o que faz. Todos nós temos um prazo de desligamento do nosso corpo físico. Se essa pessoa está naquele estado vegetativo, né, no quase morte, vamos dizer assim, ainda respirando pelo aparelho e percebendo que a pessoa está sofrendo, é porque haja necessidade desse período que a pessoa ainda fique dentro desse estágio para que ele possa, então, trazer algum benefício futuro para ele. Então, a recomendação também, a eutanásia não seja praticada em hipótese alguma, mas cada um tem seu livre-arbítrio, pode fazer o que vocês bem entenderem. Se vocês acharem conveniente, não querer deixar a pessoa sofrendo, mas tem esse porém, que às vezes a pessoa só falta mais 1 hora para ele cumprir, então, essa lei de finalização da sua vida. Então, irá ser desligado do corpo. E nesse período de 1 hora que a gente não espere e pratica a eutanásia, a gente, então, está fazendo crime. Não seria bom. É necessário que entremos em oração e vibração para que Deus, então, nos inspire, que traga para ele uma finalização suave de acordo com a natureza. Ok? Então, a eutanásia não é comitado. Olá, meus amigos. Desculpa interromper um pouquinho aí os vídeos que vocês estão assistindo, mas eu gostaria de fazer um pequeno convitinho para vocês que gostam de uma literatura espírita, que gostam de aprender coisas novas, para aqueles que ainda não têm o meu livro A Vida que Segue. Esse livro eu escrevi em 2020, de uma forma didática, simples, de fácil compreensão. Aqui contém mensagens de orientações, são reflexões, poesias que eu fiz, né? Então, esse livro contém essas mensagens muito boas para aqueles que gostam de ter um livro de cabeceira, um livro muito bom. E para vocês adquirirem esse livro é muito fácil. Você entra naquele site conhecido do Amazon.com.br, estou colocando aí em cima para vocês, e busca lá o nome A Vida que Segue, né? Mas também confirma com o meu nome, Benedito Correia Martins, porque dentro do Amazon existe outro livro também chamado Vida que Segue, mas não é o meu. O meu é esta capa, é A Vida que Segue, e com o meu nome é Benedito Correia Martins, ok? Então lá naquele site você adquire esse livro muito bom, eu recomendo para vocês fazer essa leitura, ok? Em 2022 eu fiz um novo livro, praticamente uma sequência da Vida que Segue, chamado O Amanhã em Suas Mãos. É um livro mais aprofundado sobre o tema, por exemplo, sobre a reencarnação, sobre a felicidade, sobre Deus, sobre a família, muito interessante. Então, muitos gostaram desse livro. Inclusive, eu tenho um pouco de estoque comigo da minha casa. Se vocês quiserem, posso fazer até um preço até melhor, porque eu ainda tenho uma meia dúzia desse livro. Não do A Vida que Segue, mas desse. Só escrever para mim que eu faço para vocês a entrega, ok? Então, e esse livro, ele já está na outra editora. Ele vai estar no www.clubedeautores.com.br. E também estou colocando em cima para vocês não errarem. Lá você pode colocar tranquilamente O Amanhã em Suas Mãos, que ele já vai mostrar essa capinha aqui. Então você só adquire por lá, ok? E agora, do Amazon.com.br, vocês vão também encontrar O Amanhã em Suas Mãos. Só que não é formato físico, de papel. É um formato chamado Kindle, que quer dizer que é o formato que você tem o aplicativo no seu celular, que você pode baixar o texto
Então você faz a leitura através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Ok, minha gente? Então é esse o recado que eu queria trazer para vocês, o convite, né? Para que vocês adquiram esses livros. São livros muito bons, fáceis de compreensão, e vocês então ajudam o nosso projeto de desenvolvimento, de levar um pouquinho a doutrina espírita, realmente muito bom. Ok, minha gente? Então, muito obrigado, continuei. Tá ok? Tchau. Também ocorre mortes de criança. Pergunta: quando a criança morre em ter idade, o que acontece com a criança? Olha, normalmente a criança retorna como criança, porque nada acontece de repente que a criança de, sei lá, 2 anos, um bebezinho, 5 anos, ele já retorna, já como adulto, ou como espírito, quando veio ele já era um adulto. Não. Então há um tempo para que então que a criança retome a sua forma espiritual como ele veio de origem. Então, normalmente a criança, quando desencarna, ele automaticamente ele já vai para um berçário ou ele vai para uma creche no mundo espiritual, onde lá existe sim as coordenadoras, orientadoras, os que cuidam de crianças. Então essas crianças estarão lá, ainda em crescimento, brincando, fazendo aquela coisa quando está na fase infantil, até que então ele tome uma vida adulta, ou seja, o espírito adulto retorne sua vida espiritual de origem, ok? Então, morte de criança é isso que acontece. O velório, às vezes perguntam, o velório, quando há velório, né, nós estamos acompanhando dentro de um ambiente onde está ali o ente querido, o amigo que está falecido, que está dentro do caixão. Então ali é importante que a gente tenha o seguinte entendimento que a doutrina espírita fala, que geralmente o espírito ainda está por ali. Talvez não esteja ligado no corpo, mas esteja percebendo a movimentação. Então o que é importante saber é que tomemos cuidado no que estamos falando, no que estamos pensando sobre ele, porque isso não seria bom para ele. É importante que nesse momento mantemos em silêncio, em conversação sadia, respeitosa, como se ali a pessoa ainda estivesse viva, porque na verdade muitos deles estão ali acompanhando seu próprio féretro, né? Então é importante que não fiquemos ali contando piadinhas, falando da vida dos outros, principalmente dentro daquele ambiente, né, que estão em volta do caixão. Então é importante esse entendimento que o Espiritismo traz para nós, que o Espírito mesmo em fase de desligamento, ela necessita de um prazo, como disse, aquelas 72 horas, ou seja, 3 dias, aí para ele desligar totalmente. Então, raros são aqueles que já desligam automaticamente e já se vai para outros lugares. Normalmente eles ficam ali junto dos seus queridos e amados, né? Então ele fica compreendendo a situação ali. Então é importante que sejamos em pensamento e vibração, em oração, para que respeitemos o defunto, aquele que está morto ali. Não indo lá somente para ficar comendo, se alimentando, tomando um cafezinho, falando mal da vida dos outros, principalmente daquele que está desencarnado, ok? Então tomemos muito cuidado. Também, quando é dia de finado, que é o momento que a maioria, principalmente católica, eles gostam de manter esse dia como de ida ao cemitério para fazer suas orações, as suas rezas. Então tudo isso é respeitável, porque Jesus não condena nada. O nosso livre-arbítrio de sair para exercermos a liberdade de como nós compreendemos. Então nós podemos ir sim, acender as nossas velas, fazer nossa oração dentro do cemitério. Mas a importância é que conhecemos a verdade, que ali não se encontra nenhum espírito, em raras exceções, que pode ter alguns ainda ali, né? Ainda ali em cima do seu túmulo, mas normalmente a maioria já estão muito longe dali
Então é importante que tenhamos esse entendimento, que às vezes é muito melhor você fazer a sua oração, a sua prece, dentro do seu lar, perante sua foto, da sua lembrança do pensamento. É muito mais válido do que você atrair novamente aqueles espíritos dentro das tumbas do cemitério, tá? Mas, em todo caso, fica a critério de todos vocês. Mas as orientações espírita nos orienta que é importante que já procuramos deixar essas coisas, né, que não fazem bem para os espíritos. Muitos daqueles é atraído ali, e às vezes as pessoas ali estão chorando, levando flores, lamentando sua morte. Então aqueles espíritos não voltam, ele é puxado para esse ambiente, então não é bom que isso ocorra. É importante sim a gente viva da oração, mas com o pensamento voltado para a espiritualidade. Ok, meus amigos? É importante esse entendimento, ok? E bem definidos. E a pergunta é, então, quando a gente desencarna, o que acontece com nós? Olhe, meus amigos, cada um é cada um. Dependendo de como você fez da sua vida, se foi uma boa pessoa, uma pessoa que trabalhou na justiça, na caridade, do amor, independente da religião. Não importa se você é espírita, se você é católico, humanista ou ateu. Mas depende do seu sentimento, do seu amor que você dedicou aos próximos. Isso que é importante. Então, quando você é uma pessoa boa, vamos dizer, normalmente, ela já se desprende do corpo, tendo logicamente aí um espaço da morte até ele sair do corpo, há uma pequena perturbação que dizem, né? Vocês ficam confusos, o espírito fica atordoado, é como se a gente levantasse da cama, daquele sono, naquele momento a gente está um pouco atordoado até que a gente tome ciência, o entendimento que nós estamos acordados. E assim da mesma forma, quando o corpo falece, o nosso espírito desliga. Esses cordões que nos ligam o corpo pelo espírito, e esses cordões eles são soltos aos poucos, vários cordões, chamado cordão prateado, né? A espiritualidade chama. Então, muitos deles que são pessoas boas, eles já saem do corpo, depois passado aquele período necessário do desprendimento, já vem encontrar com seus entes que já partiram, seus amigos, vem recebê-lo, vem buscá-lo, porque todos aqueles que vivem da espiritualidade já sabem com antecedência que fulano Beltrano vai desencarnar naquele momento, naquele dia. Então eles já preparam uma recepção. Então eles podem, já dentro do leito, dentro do lar, dentro do hospital, para buscar essa pessoa que está se desligando do corpo. E isso vale para pessoas que foram boas, independente das religiões. Porque aquele que for, por exemplo, católico, ele se desgarrar do corpo, ele poderá encontrar com todos os seus entes e amigos que são católicos, reencontrar com o padre, reencontrar com o papa, irão habitar seu mundo de origem, daquele mundo que nos veio para cá. Que antes de nós reencarnarmos, nós viemos de algum lugar. Nós viemos do mundo espiritual e para nós vamos retornar. Então não pense que tudo se transforma da noite para o dia, que se transforma rapidamente no passe de mágica. Não. Tudo existe um tempo de desprendimento, de acompanhamento, de recepção, e para onde iremos existe uma infinidade de planos espirituais de acordo com a nossa vibração de como fomos aqui na Terra. Então é isso que é importante, que a doutrina vem nos ensinar, porque somente a doutrina espírita nos traz entendimento dessa forma concreta, real, sem preconceito, independente de qualquer religião. Porque as demais religiões não explicam isso. Elas explicam que a pessoa morreu, depois passa a ser mistério, ninguém sabe o que ocorre. Outros ateus falam que morreu, acabou. Né? Você viveu uma vida inteira, trabalhou 80 anos, suou a camisa, depois morreu, virou pó, acabou tudo. Morreu vitória, morreu história. Nada disso. O Espiritismo traz o entendimento real, positivo, para que nós desencarnarmos, nós seguiremos o mundo espiritual. E para lá existe trabalho, daremos continuidade ao nosso projeto. Se formos uma pessoa dócil, continuaremos por lá trabalhando, ajudando aqueles que estão em dificuldade, porque existe mundo espiritual, é uma infinidade de trabalho.
pedreiro, delegado, juiz, porque nós pensamos o quê? Que o juiz, por exemplo, quando ele desfalece, ele vai chegar para lá e não vai ter emprego? De maneira alguma, meus amigos. A espiritualidade fala, o que existe para lá, aqui é um reflexo do que tem lá. Então lá, só para ter uma ideia, existe cadeia para os malfeitores, existe juiz, existe advogado, existe operário, existe lavradores, existem pessoas boas, pessoas ruins, existem espíritas, existem humanistas, existem católicos, existem todos, porque ninguém muda da noite para o dia. Porque morreu, ele já passa tendo conhecimento da vida espiritual. Não, como existem aqueles que morrem e continuam no seu túmulo no cemitério, porque não aceitou a morte, porque não deu ouvido, são as pessoas ateu que não acreditavam em Deus. Então não acredita nem que ele morreu. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar sofrendo ali por longo tempo, até que a própria natureza, o próprio tempo, vai fazer ele despertá-lo. Ok, meus amigos? Então, já estamos chegando ao nosso final. Senão o vídeo se torna muito longo. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito do outro lado da morte. Nada mais do que natural. Retornaremos de onde viemos. Então por isso que o Espiritismo, a bendita doutrina espírita, nos traz esse lindo esclarecimento. Que todos nós possamos, nesse novo ano de 2025, que está começando agora praticamente, que possamos ter esse entendimento, a prática do bem, da caridade e do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Então não depende de religião, nada a ver. Eu posso ser um maravilhoso católico e ser um maravilhoso personagem da Terra e conquistar a vida plena. Como posso ser um grande espírita palestreiro, ser uma má pessoa, usarmos errado o nosso dom de espiritualidade pelo lado mal. Como a gente vê muitas coisas correndo por aí, mesmo sendo espírita, praticando coisas que não tem nada a ver. Então, ai deles, porque Jesus, então, dará para ele conforme as suas obras. Beleza, meus amigos? Então, estamos aqui encerrando mais esse episódio. Agradeço vocês. Não esqueçam do seu joinha, porque é importante, não é para mim. É para que esse canal que você assina evolua, que ele possa dar continuidade. Se você está gostando, coloca aí o seu clique aí, que você escreve embaixo. Se você gostou do tema, o que você achou, se você tem dúvida, também escreva lá. Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado pela atenção. Feliz ano novo. Que vocês possam estar felizes, prosperem na sua vida plena, na sua alegria com a sua família. Nós encontraremos no próximo episódio com outro tema, e vamos dar continuidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Beijo. Fica com Deus. Abraços. Tchau. Thank you.